Jesus novamente. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Antes de mais nada, quero agradecer a Deus a oportunidade, pastora Zeni, amém? Evangelista Tiago, que foi o canal aí da ligação. No instante que houve um contratempo aí com o pregador dessa noite, né? Mas creio que ele está tudo bem, já deu tudo certo. E proveu a Deus me colocar na brecha. Eu estava em casa no momento que o irmão ligou, já estava dando uma lida lá, mas só que eu estava em outro tema, totalmente diferente, né? Mas ele falou, tem como tu? Eu falei, em nome de Jesus, já estou aqui já com a mão no cajado, vamos ir. Nós não podemos olhar para trás, não é verdade? Temos que olhar para frente. Então, gostaria de convidar a igreja para abrir no tema, que é Josué, capítulo de número 1. Gostaria de ler o versículo de número 1. Todos acharam? Aquele que trouxe a Bíblia está no telão, né? Mais fácil. Vamos ler todos juntos só o versículo de número 1, amém? Todos juntos. 1, 2, 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está agora, pois você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Esse capítulo 1 aqui, do versículo 1 ao 9, é Deus literalmente falando para falando para Josué o que aconteceu com Moisés. Nesse momento aqui, é um momento muito crítico para a vida de Josué, porque Josué, ele confiava em Moisés, era sobrinho de Moisés, era família de Moisés, e ele tinha Moisés como segurança. E nesse momento aqui, ele poderia imaginar qualquer coisa com Moisés. Ele imaginava que Moisés ia passar 80 dias, 90 dias, um dia, ia subir e ia voltar do monte, mas ele não calculava que Moisés não ia mais voltar. E ele muito menos calculava que quem ia começar a falar com ele era o próprio Deus, ou quem ele não tinha intimidade para falar com Deus. Então, ele começou a ter uma intimidade com Deus, além daquela que ele já tinha com o próprio tio dele, que era Moisés. Naquele momento ali, só que ele começa a ter uma intimidade com Deus através de sofrimento. Ele começa a sofrer. Ele não poderia ter ouvido de Deus, olha, você vai conseguir, daqui a pouco Moisés está aí, você vai ter uma boa terra, uma boa fazenda, uma boa família, mas não, a pior palavra que ele poderia ouvir naquele dia é que Moisés não ia mais estar perto dele e do povo pelo qual ele tirou do Egito. E muitas das vezes a nossa vida, acontecem situações na nossa vida que nós confiamos em alguém, em alguma instituição, no nosso trabalho, no nosso familiar, e acontece justamente com a pessoa que a gente menos espera que aconteça, e nós perdemos ali uma parte do chão. Com Josué não foi diferente. Josué, ele quando escuta de Deus, fala assim, o meu servo é morto. Aí Josué deve ter pensado na mente dele, e agora, como vai ser? Qual vai ser o relacionamento agora do povo de Deus? Será que o povo vai desandar se cada um vai para um lado? E Deus vê o pensamento que Josué estava tendo naquele momento e ele já acalma Josué. Ele acalma Josué porque ele sabe da responsabilidade que o Josué teria naquela saída de Moisés. Então, Deus está falando para mim e para você, você tem responsabilidade para exercer. Existe responsabilidade para mim e para você no dia a dia, que é necessário nós tomarmos posse da responsabilidade pelo qual Deus nos concede. E muitas das vezes nós fugimos da responsabilidade, por quê? Porque nós achamos que não temos capacidade de dirigir, de tomar posse, ou de até mesmo administrar essa responsabilidade. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite, o que Ele colocar na tua mão, creia que vai dar certo, porque Ele está contigo. Ele está contigo. Você pode achar difícil, você pode achar que é complicado, mas Ele fala nessa noite, eu estou contigo. E no versículo 2 ele fala aqui, Moisés, meu servo, é morto. Ele começa a dar um relatório para Josué. Eu fico imaginando Josué atônico, escutando aquilo tudo ali, e eu fico imaginando
naquele morro ali, sentado em algum lugar, pastor, na beira de um lago, esperando Moisés descer. E de repente Deus se apresenta para ele e fala assim, ó, vou te dar o que aconteceu agora, o relatório. O relatório é esse, Josué, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você está preparado para passar por essa dificuldade? Ou você está com medo da dificuldade? Se você tiver com medo da dificuldade, ela vai passar sobre você, ela vai te atropelar, ela vai pisar em você. O que o inimigo quer é que você tenha medo da dificuldade para ele falar para você, você é fraco, você não consegue. Eu não te disse que você não ia conseguir? Eu não te disse que você, sem a ajuda de fulano, de Beltrano, você não vai ter condições? Eu te disse. Mas Deus fala para você nessa noite, levanta-te. Aí ele fala aqui, ó, 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho. Você já parou para fazer um ato profético na tua vida? Eu não sei se você quer comprar uma casa, eu não sei se você quer comprar um carro, eu não sei se você quer uma cura, eu não sei o que você quer da sua vida, mas se fizer o que Deus manda, porque Deus falou assim, aonde pisar a planta do vosso pé, ele está falando para Josué, usa o que você tem a teu favor. Quem você tem a teu favor? Deus. Se eu e você temos Deus a nosso favor, por que eu vou usar a minha força se eu tenho toda a força a meu favor? Aí ele fala, aonde pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho. Então, se você necessita algo da sua vida, um emprego, passa lá naquela porta daquele lugar que você sonha em trabalhar, bota a mão e fala assim, eu profetizo um dia trabalhar aqui. Se você quer um carro, quando você vê o carro que você quer, você fala assim, eu profetizo um dia entrar nesse carro. Se você quer uma vida saudável, eu profetizo na minha vida que aquela sentença que o médico deu, daquele comprimido, eu vou tomar, mas não é o comprimido que vai curar, quem vai me curar é o próprio Espírito Santo de Deus. É só você tomar posse do que você tem. Se você tem Deus, você tem que tomar posse dessa autoridade. Deus está falando para Josué, para mim e para você, você tem a mim, eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Aí ele fala aqui, ó, verso 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. 4, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até do grande mar para o poente do sol será vosso termo. Quanto maior a dificuldade, maior vai ser a sua bênção. Se a tua dificuldade é grande, você fala assim, eu não tenho condição, se prepara, porque depois dela vem uma bênção que ultrapassa o tamanho da dificuldade. Mas para isso, você tem que ter fé em Deus. Acreditar que Jesus está no barco. Verso de número 5. Aí ele fala aqui, ó, a dificuldade vai vir, pastora. Vai ter gente que vai querer embarrear. Ó, vai ter gente que vai jogar pedra no teu caminho, vai ter gente que vai jogar pedra na tua conquista, vai ter familiar teu que vai falar assim, você não vai conseguir, porque eu te conheço. Aí Deus fala aqui, ó, ninguém, fala aí, ninguém conseguirá resistir a quem? A você, todos os da sua, vamos ler de novo? É profético. Ninguém conseguirá resistir a quem? Fala assim, ninguém conseguirá resistir. Bota no peito aí, ó. Esse ninguém aí é o inimigo. As suas hostes, ele não vai conseguir te batendo, porque ele fala aqui, ó. Todos os dias, como estive com Moisés, assim estarei com você. Aí você fica fraco, você não acredita. Aí ele vem e encerra assim, ó. Nunca o deixarei. Defina nunca, pastor. Nunca é que? Nunca. Nunca é nunca. Quem acredita que Deus não vai te deixar? Então levanta a tua mão para o céu. Se você acredita que Deus não vai te deixar, meu irmão, levanta, encara essa dificuldade e fala assim, eu vou ultrapassar. Começa a botar data aí na tua dificuldade, fala aí, até o dia tal eu vou tentar. Se não conseguir, eu vou fazer outra data e vou fazer.
Sabe por quê? Você acredita que a minha e a sua data do sepultamento já passou? O inimigo toda hora ele fala assim, eu vou matar ele, vou levar ele. Aí Deus fala assim, agora não, essa data aí é minha. Essa data aí é minha. Ah, mas ele está fazendo isso, vou matar. Não, essa data aí é minha, também não vai poder. Ele fala que nunca, verso de número 6. Esforça-te. Fala para quem está do teu lado aí. Esforça-te. Agora, aí ele fala aqui, ó, esforça-te e tem bom. Ai, é fácil eu, na minha área de conforto, falar para uma pessoa que está em dificuldade e falar assim, ó, esforça-te, tenha bom ânimo, você vai conseguir, sim ou não? Não é fácil? Aí você vai falar para mim, Mauro, só eu sei o que eu estou passando, mas eu vou te falar uma coisa, Deus também sabe do que você está passando. E se Ele sabe do que você está passando e você tem Ele de confiança, crê que vai conseguir ultrapassar. Você vai conseguir ultrapassar. Fala para quem está do outro lado assim, você vai conseguir ultrapassar essa dificuldade. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhes daria. José falou teve um momento da vida de Josué que ele falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito mais do que a minha casa, sabia? Quando você fala assim, eu e minha casa, nós temos ele estava falando ali naquele momento, ele, a esposa, os filhos, só que quando levamos para a Bíblia, para o profundo da minha casa, ele está falando para mim assim, eu, minha alma e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha como é que a individualidade da palavra é tão grande que muitas das vezes nós ficamos com dificuldades entre os nossos familiares porque nós queremos fazer com que toda a nossa família venha para Cristo e muitas das vezes nós nos desgastamos em fazer isso e muitos não querem. Então Deus manda falar para você, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Porque existe pessoas, a Bíblia vai dizer assim, muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Mas todos foram chamados, sim ou não? Só depende de quem quer, sim ou não? Aí eu quero, o outro não quer, eu vou ficar para trás porque o outro não quer? A atividade, a vida humana é o quê? Ela é individual. Eu vou ficar triste? Sim ou não? Eu vou contar o testemunho que eu contei. Eu até estava falando com o pastor Altair um dia desse, estava conversando com ele. Vou contar um testemunho rápido da minha vida. Eu tenho um filho. Eu tenho um filho que ele já veio aqui, o mais velho. Eu falei para ele assim, cara, você tem que ir para a igreja, você tem que se decidir. Aí ele, não, mas eu estou na igreja. Então eu falei assim, tá, tu está na igreja, tudo bem. Irmãos, nós temos que ser sinceros com os nossos. Porque o que está vendo aqui é real. Isso que você está vendo é real. Na vida espiritual é mais real ainda. Nós estamos aqui na passagem. Eu posso viver 70, 80, 90. Semana passada eu sepultei minha mãe, com 76 anos. Aí eu vi o peso do Senhor. Todo lugar que eu andava, resolvendo o sepultamento dela, pessoal, Senhor, 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 Senhor. Eu falei, meu Deus, acho que agora eu estou ficando um cara de Senhor mesmo. Todo Senhor, 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 Senhor. Aí eu peguei, eu falei, meu Deus, pastor, agora estou me sentindo um Senhor, né? Que eu vi o peso da responsabilidade daquele momento ali. Aí eu cheguei para ele e falei para ele assim, conversando com ele, eu falei para ele assim,
Então nós temos que ser realistas porque a palavra é real. A palavra é real. Aí eu vou falar assim, vai vendo aí, não fica triste, vai devagarinho que você vai conseguir. Eu te amo. Jesus me ama, Deus me ama. Mas se eu não andar como Ele quer que eu ande, eu vou ficar para trás. Certo, pastor? Se eu não fizer o que Ele quer, eu que vou ficar para trás. E Ele está falando para Josué, esforça-te. Esforça-te, porque a salvação de alma é grande. O reino do inferno se alarga a cada minuto. O reino dos céus não se alarga, ele é parado, ele está ali grandiosamente esperando. Ao contrário do reino do mundo, do inimigo, do pecado, se alarga. E Deus está falando para Josué e para mim e para você. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai se levantar? Vai se esforçar? Ou vai deixar essa dificuldade acabar com a sua vida? Vai deixar essa dificuldade tomar conta do seu? Tomar essa dificuldade tomar conta da tua situação? Aí eu virei e falei para ele assim, mas eu vou estar orando por você, tá? Porque eu te amo. E naquele grande dia eu quero estar do teu lado lutando, não contra, do lado. Aí ele ficou para mim e falou assim, tudo bem, pai, eu vou me consertar. Eu falei, conserta rápido. Bem rápido. Aí eu falei e vim para a palavra. 7. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda... Olha que coisa linda. Mas Deus me ama, Deus conhece o meu coração. Sansão também. Sansão era forte. Deus conhecia o coração de Sansão. Eu estava lá em Sansão quando você falou. Sansão foi forte. Estava dentro da igreja, tinha força. Foi lá fora se prostituir, deu certo. Deu certo. Voltou para a igreja, continuou a força. Eu vou dar um pulo lá fora. Foi lá fora de novo. Deu certo. Voltou, pegou a força. Terceira vez Sansão foi de novo para se prostituir. Deu certo. Só que da quarta vez, Deus falou para ele assim, agora tu está sozinho. Aí ele achou que estava bem, porque ele vinha para a igreja. Ele ia lá para fora e vinha para a igreja. Ele ia lá para fora e vinha para a igreja. Ele ia lá para fora e vinha para a igreja. E não se colocou na posição. Quando ele achou que na quarta vez ele ia conseguir, Deus estava, bem longe deles. Aí ele olha e fala assim, pode vir um soldado que ninguém vai conseguir, porque ele dentro da consciência dele, eu sei o poder que eu tenho, eu sei a força que eu tenho, porque foi Deus que me deu. Sabe o que fizeram com Sansão logo de primeira, assim, sabe o que fizeram com ele? Agarraram ele, não pensaram duas vezes, arrancaram os olhos dele. Você já imaginou? Primeira coisa que fizeram, arrancar os olhos. Aí Deus fala, aí você vai lá fora, fala para quem está do teu lado, tudo que você quer, tudo que você precisa, está aqui dentro. Você não precisa ir lá fora para pegar nada. Você não precisa ir lá fora para buscar nada, você não precisa ir lá fora para pegar a opinião de ninguém, você não precisa ir lá fora de pegar nada, você pode viver lá fora, trabalhar, porque é mundo, estamos no mundo. Mas você não precisa de nada que está lá fora para trazer para dentro da tua vida. Está tudo aqui dentro, tudo aqui. Se você sair daqui com a palavra e usar lá fora, você vai ser bem sucedido. Agora, se você entrar aqui, pegar a palavra para querer se dar bem lá fora, você vai se dar um grande problema na sua vida. Aí, Deus ele fala para Josué, e Josué está triste. Tão somente esforço, tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Tem pessoas que falam assim, servir o evangelho é difícil. Entendo, mas não concordo. É muito complicado viver o evangelho. Entendo, mas não concordo. Se eu tenho o meu Deus como meu pai, se alguém me chama para roubar, eu vou perguntar, o senhor rouba? Não, então eu não vou roubar. O senhor prostitui? Não, então eu não vou me prostituir.
O senhor fala mal de outras pessoas? Não, então eu não vou falar. O senhor é fofoqueiro? Não, não vou ser fofoqueiro. O senhor fala a verdade? Fala, então vou falar a verdade. É simples ou não é? Simples, simples. Mas nós queremos justificar a nossa falha em Deus conhece o nosso coração. Mas olha o que Deus fala. Estamos falando de um homem triste, sim ou não? Um homem triste, ele está ali triste. E Deus está dando base para ele se levantar. Agora, olha o que acontece com pessoas alegres. Lucas capítulo 10, verso 7, por favor. Verso 17, Lucas 10, 17. Olha o inverso de quem tem Jesus, anda com Jesus, se dá bem com Jesus, e olha o que Jesus vai falar. 10, 17. Jesus, ele pega os apóstolos, 70 discípulos, e manda os 70 discípulos ir pregar o evangelho. Aí ele fala assim, os 70, Jesus, o texto, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Próximo. Ele respondeu, Jesus, vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Próximo. Dei a vocês autoridade para quê? Pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará o quê? E eles estavam alegres. Eles estavam alegres, porque eles saíram da presença de Jesus, foram pregar o evangelho, eles encostavam nas pessoas, as pessoas eram curadas, eles profetizavam bênçãos, as pessoas conseguiam. Quando chegavam endemoniados, aí que eles ficaram abismados, em nome de Jesus, sai. Eles saíram. Aí eles ficaram todos alegres, felizes da vida. Aí Jesus mostra para ele onde é que tem que estar a nossa alegria. Contudo, olha a condicional aí, ó. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito aonde? Esse é o propósito meu e teu aqui na terra. A palavra do Senhor, se nós formos viver a palavra do Senhor, seguir Jesus, Jesus não tem onde reclinar. Falaram para ele, mestre, eu vou te seguir. Aí ele falou, siga-me, só que eu não tenho onde reclinar, eu não tenho onde dormir. Deus não veio prometendo carro, casa, família feliz, não, ele veio falar assim, ó, eu vim trazer divisão. Eu vim falar se você quer ou se você não quer, se você está disposto a me seguir ou se você não está. A propósito de Deus na nossa vida é essa, e ele está falando, vamos voltar para Josué, para Carol, por favor. Josué capítulo de número 8. Então você viu que tem dois parâmetros aí, um triste, que fica triste, Deus levanta, prepara, se esforça-te, e o outro está alegre, que está com Jesus, e Jesus fala assim, ó, baixa a bola, bota a sua barba de molho, porque o que você tem que estar alegre é do teu nome estar no livro da vida. Aí ele volta, vamos voltar agora para Josué. Josué, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar. Sabe do emprego que eu falei que você queria trabalhar? Tem gente que faz curso, né? Um monte de curso. Esse ano é o ano dos cursos. Escolhe um curso. Vai lá e fala assim, eu profetizo na minha vida que eu vou passar nesse curso. Eu terminei meu segundo grau em um dia. Segundo grau em um dia. Quase 50 anos sem estudar, me falaram do ensejo da vida, aí eu fui lá e terminei o segundo grau num dia. Cheguei 8 da manhã, na época, né, com a 8ª série, saí 8 horas da noite com o segundo grau pronto já. Eu falei, tá maravilha. Tirei 7 na redação, Tiago, isso é maravilhoso. Eu falei para a Cláudia, tem 30 anos que eu não escrevo para você, tirei 7 na redação. Eu falei, glória a Deus. Mas por quê? Fui, mas levei Jesus. Falei, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Eu estou cheio de medo, eu vou encarar um monte de palavra, um monte de livro que eu não vou entender, mas me dá discernimento, me ajuda. E ele me ajudou, consegui, cheguei.
Assim é na nossa vida. Bota em prática Deus na sua vida que você vai conseguir. É difícil? É. É batalhoso? É. É pedra, tem que pisar em pedra, tem que pisar em ovo. Tem hora que tem que engolir, tem que engolir sapo, não, mas tem hora que tem que engolir o zoológico inteiro, jacaré, crocodilo, tem que engolir todo mundo. Mas Deus manda falar para você, você vai conseguir. Aí ele fala no verso 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele fala aqui, ó, não fique pasmado, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus, ele é tão maravilhoso, em qualquer lugar desse planeta que você estiver, ele também estará do meu e do seu lado. Carol, bota a hora, por favor, aí. A hora. Que senão vai até as 4 da manhã. Tá bom, obrigado. Vou terminar. Judas capítulo 1, por favor, verso 3, eu termino. Ele falou para Josué, né? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não fica triste porque Moisés morreu, não. Moisés passou, agora a conversa é contigo. A minha conversa agora é contigo. Olha o que diz, livro de Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los ao quê? Fala para quem tu está do teu lado, batalha aí. Fala aí, é batalha. É batalha. Batalhar pelo quê? Batalhar pela que foi dada. Essa fé que ele está falando é a fé que ele deu para Josué, é a fé que ele deu para Moisés, é a fé que ele deu para José do Egito, é a fé que ele deu para Daniel, essa fé é a fé que ele deu para o próprio filho, para aquele grande dia suportar a minha e a sua cruz. Aí ele fala aqui, ó, batalhar pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, não, obrigado. Daqui a pouco eu bebo, obrigado. Fala para quem está do teu lado aí, ó. Hoje é dia de batalha. Mas você vai vencer essa batalha. Só tem um jeito de vencer a batalha, com fé em Deus. Só tem um jeito de vencer o medo, com fé em Deus. Só tem o medo de vencer a ansiedade, com fé em Deus. Só tem o medo de vencer a angústia, com fé em Deus. Só tem o medo de vencer a miséria, com fé em Deus. Só tem um jeito de vencer a prostituição, com fé em Deus.